Fala, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Aqui quem fala é o Marcos Eduardo, eu tô com Pedro Quintanilha. É isso aí, e nesse podcast a gente vai estar falando sobre os 3 livros, né, que te ajudaram a ter um negócio multimilionário. Nos ajudaram, isso aí. A ter um negócio multimilionário, tá? Eu já vou antecipar logo aqui os 3. Logicamente a gente vai estar falando um de cada vez. Não conta os 3 não. Já não? Vamos deixar. Vamos dar. De retenção, né, cara? A gente tem que trabalhar a retenção do podcast. O cara tem que estar com a gente aí até... Conta o terceiro é melhor. Ainda fala assim, entendeu? Tá bom. O terceiro... A última dica que eu vou contar lá no 49 do segundo tempo. É aquela ali que você... E não adianta avançar, porque você não vai conseguir pegar o minuto tem certo. que entender o contexto para no final fechar a conta. Mas brincadeiras à parte, né? Um dos livros, né, que teve um grande impacto, né? E eu queria que você falasse, Pedro, o primeiro livro que a gente vai estar falando aqui é Uma Vida com Propósito, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, da ideia geral desse livro, queria que você compartilhasse um pouco dos aprendizados que você teve, né, as viradas de chave que fez com que você crescesse e evoluírem através desse livro. Tá, eu não vou dar spoiler dele, porque eu acho que esse livro ele precisa ser uma experiência, precisa ser vivido. Uma coisa que eu acho fantástica, especificamente desse livro, é a mecânica dele, né? Ele tem uma mecânica. O livro, na hora que você vai começar a ler ele, e talvez isso tenha até uma relação com o que fez ele ter tanto sucesso, inclusive, sabe? Até você dá para pegar insight de marketing e vendas aí nesse bolo aí, na estrutura. Porque quando você começa o livro, você tem uma cartinha ali que você se compromete. E aí você assina. Que você se compromete em ler ele em 40 dias. E aí ele te dá uma página de cada vez, né? E aí você vai lendo 40 dias consecutivos. Eu não posso afirmar para você que ele inaugurou essa mecânica, tá bom? Mas foi a primeira vez, quando eu li muitos anos atrás, né? Eu já li ele mais de uma vez, mas quando eu li ele a primeira vez, aquilo ali me chamou muita atenção, porque ele já meio que fatia para você, né? E uma coisa interessante é que ao final de cada bloco ali, de cada capítulo, ele tem umas reflexões. Então ele te instiga a ir a pensar até o outro dia sobre aqueles pontos ali. E o livro, basicamente, ele vai discorrer sobre perguntas gerais da humanidade, né? De por que estou aqui, por que eu nasci, qual que é o motivo que eu vim para a Terra, né? E sob uma ótica... com base numa cosmovisão cristã, ele vai trazendo essas respostas à luz da Bíblia. Há críticos, como em todos os... Literaturas, né? Em tudo, né, cara? Vai ter gente que vai criticar, né? Ninguém é dono da verdade, né? Então, assim, vai ter gente que critica e tal, alguns pontos de visão dele lá, que é a visão do autor, né? E aí, cara, como tudo na vida, eu penso que a gente precisa degustar o conhecimento da vida como quem come peixe, né? Então você come a carne e tira as espinhas, né? Basicamente assim. Isso vale para tudo que você for ler e tudo que você for consumir, pro que você aprende comigo, entendeu? Cara, o que serve para você pega, o que não serve, cara, beleza, recebe, legal, é o ponto de vista dele, bota na prateleira e tá tudo certo, entendeu? O Paulo Vieira fala do mosaico, né? Então, assim, porque é muito fácil algo que contrapõe a nossa visão, a gente simplesmente repelir, né? É muito fácil a gente fazer isso. Isso é o preconceito, né? Você tem um conceito estabelecido, você não se abre nem para questionar aquilo ali, e aí acabou. Então, um ponto aí é esse. Então, por que esse livro foi tão relevante para mim, especificamente, tá? Porque esse livro... ele trouxe indagações, tá? Eu não vou dizer que ele trouxe resposta para tudo, não, algumas respostas, sim, entendeu? Encontrei algumas respostas ali, mas ele trouxe perguntas. Eu gosto muito disso, cara. Eu gosto de receber perguntas, eu gosto de refletir, sabe? Então esse livro ele trouxe isso, ele trouxe perguntas, ele trouxe indagações que me levaram a ir mais fundo
inclusive no estudo da Bíblia. Então, esse livro foi um livro que me incentivou a ler mais a Bíblia. Então, para mim, um dos grandes aspectos e um dos grandes ganhos que esse livro me trouxe, especificamente, foi isso. Foi de me indagar, me instigar, me questionar e me ajudar a ir para esse lugar de maior reflexão desse lado espiritual, desses aspectos, né, do lado espiritual. Então, para mim isso é fundamental, cara, no desenvolvimento de um negócio. Por quê? Porque eu creio que o nosso negócio ele é um reflexo do nosso crescimento interno. Então, assim, o nosso crescimento externo ele é um reflexo. O negócio é porque é como eu manifesto o meu crescimento, né? Pode ser, em algumas pessoas, pode ser a carreira. Pode ser, o cara é um pesquisador, né? Ou o cara tem uma ONG, né? Então, assim, aquilo que ele faz vai estar refletindo diretamente quem ele é internamente, né? Então, isso para mim é muito poderoso e eu vejo dessa forma. Então, esse livro ele me ajudou nesse lugar, né, de crescimento espiritual. Esse livro é bem antigo, né, de certa forma. Uhum. Você leu ele em que ano? Você se lembra, mais ou menos? Não lembro não, mano. Mas já tem o quê? Mais de 10 anos, né? Eu reli ele mais recentemente. Tá. Não, o que eu quero te perguntar vezes, é o seguinte... 2 ou 3 vezes. Ele traz, né, como o nome diz, né, uma vida com propósito, né? Então, ele traz essa comunicação central de propósito para o que ele traz, né, para o que o autor traz como conteúdo ali. Né? E a gente vê, por exemplo, nos últimos anos, um crescimento muito grande de pessoas, né, em busca do seu propósito, né, buscando entender o que essa pessoa está fazendo, né, o que ela faz, o impacto que ela faz. Eu queria entender um pouco se, na época que você leu, você teve um pouco desse entendimento sobre o teu propósito, sobre o que você fazia, né, o impacto que aquilo gerava. E isso você também indica isso para uma pessoa que ainda está nesse processo de descoberta. Então, quando eu li, eu tinha uma noia assim na minha cabeça, né, de tipo, caraca, quero descobrir por que eu tô na Terra, entendeu? Eu tinha essa parada. Isso era um negócio que me tirava o sono até, sabe? Tipo, mas isso qual ano, assim, só pra... Adolescente, jovem, adolescente, sabe? Tipo, cara, eu entrei numa época num parafuso desse aí, ficava nessa história, entendeu? Tipo, eu quero saber por quê, tal, sabe? Isso me levou a ler pra caramba, sabe? Tipo, me levou pra esse lugar. Eu quero descobrir o meu propósito, eu quero, sabe? Eu tinha essa parada forte, sim. E esse livro, cara, ele... Deixa eu ver a época que eu li... eu li vários livros assim que tinham um pouco dessa dinâmica. Tinha um livro chamado Caçadores de Deus. Tinha um outro livro também. Fala que Senhor, que eu estou ouvindo. Que eu tinha essa parada que eu quero ouvir Deus, cara. Quero ouvir Deus falar comigo, sabe? Tipo, tinham vários livros assim nessa direção, né? Avivamento do Odre Novo, sabe? Foram livros que foram nessa época aí dos meus questionamentos pessoais. Eu fui me levando para essa literatura de espiritualidade, né, dentro dessa linha do cristão e tudo mais. E aí eu peguei, esse livro foi um deles, né, Uma Vida com Propósito. Eu lembro que na época a gente fez até um estudo bíblico com um grupo de adolescentes e jovens lá, que eu caminhava e a gente ia lendo junto, sabe? Então a gente não só leu, mas estudou esse livro. Depois eu reli ele maior, mais velho também. E aí já pontuei algumas coisas assim. Porque ele vai falando assim, a vida é um teste, a vida é um tal, a forma como você vê a vida, sabe? Porque tudo isso tem impacto, né? A forma como a gente enxerga a vida vai impactar na nossa forma de funcionar. Porque, por exemplo, se você olha a vida como, cara, a vida pode acabar amanhã. Tipo, como a gente ouve algumas pessoas assim. Você tem que aproveitar ao máximo todo dia, porque amanhã você pode estar morto. Cara, pra mim isso é uma furada do mundo, entendeu? Dentro da minha concepção de vida, isso é uma furada. Por quê? Porque, cara, estatisticamente eu não vou estar morto amanhã, entendeu?
forma prática, eu vou viver pelo menos até uns 80 anos, entendeu? Então, assim, se eu não fizer uma grande besteira ou não acontecer um acidente, sei lá, sacou? Eu vou estar estatisticamente nesse lugar. Então, assim, é idiota você querer aproveitar cada dia como se fosse o último, sacou? Por quê? Porque o último dia da tua vida, o que você vai fazer? Sei lá, provavelmente não vai fazer nada. Ou você vai pra praia, sacou? Eu vou ficar abraçado com meu filho e com a minha esposa tal o dia inteiro, entendeu? E fazer isso necessariamente todos os dias não vai te levar a produzir, a construir nada, sacou? Então, se o cara vê a vida assim, se a pessoa enxerga a vida como algo que não tem sentido, futuro, cara, acabou. Eu não preciso, então, cuidar dos meus relacionamentos, eu não preciso cuidar da minha saúde, eu não preciso nada. Eu vou enfiar a cara aí nas coisas mais loucas e viver as experiências mais psicodélicas possíveis para poder ter o máximo de prazer em tudo e morrer. Porque assim entendeu? Então, assim... E não vou ligar para nada do que me acontece, entende? Então, assim, a forma como a gente enxerga a vida, ela, de certa forma, vai nortear como a gente vive, né? E mesmo que a pessoa não tenha essa autoconsciência, ela está sendo movida e guiada por isso. Então, por exemplo, por que a maioria das pessoas tem dificuldade de guardar dinheiro? Porque vivem de forma imediatista, né? Então, gasta mais do que se ganha. Por quê? Porque tem um pensamento, cara, se eu vou morrer amanhã, para que eu vou economizar? Não preciso economizar. Né? Se eu não penso em legado, se eu não penso em herança, né? Cara, tipo, eu tava num grupo de mastermind, olha que louco. Aí a galera tava falando sobre... A gente entrou numa questão maneira, assim, de conversa, né? Maneira, né? Maneira para mim, né? Que penso longo prazo, né? De perpetuidade de negócio. A gente estava lá, um grupo de empresários tal, e entrou e rolou esse assunto na mesa, né? E aí um falando, poxa, cara, se eu morrer, o que vai acontecer com o meu negócio e tal? Eu gostaria que meu negócio progredisse sem mim, e eu quero criar uma estrutura capaz disso acontecer, porque eu quero trazer perpetuidade e tal. E falando dentro desse lugar, eu falei, cara, que maneiro esse pensamento, né? Que legal. Aí comecei a me questionar também, e o meu negócio, se eu morrer, o que acontece e tal? Sabe? Entrou nessa vibe. Aí um membro lá, um cara X, virou e falou assim, se morrer, dane-se. Eu quero vender muito mesmo, o máximo que eu puder, e gastar o dinheiro fazendo as coisas, não sei o quê, porque se eu morrer, acabou, não sei o quê e tal. E ali eu vi claramente o que movia aquela pessoa, entendeu? E eu não estou julgando ele, nem fazendo ele de errado, não. Ele vai colher o que ele está plantando. Mas, tipo... Aquele pensamento ali, ele era o oposto do pensamento que estava sendo posto na mesa para aquela outra empresária, sabe? E eu não estou dizendo que nenhum está certo, nem o outro, né? Me agrada mais essa perspectiva de perpetuidade de legado, mas claramente você via que aí na hora que ele falou isso, ela meio que chocou assim, e falou assim, não, eu tenho filho. Ela falou assim, né? Aí eu achei muito legal, assim, ver essa conversa, né? Eu estava... Né, como espectador ali, e comecei a raciocinar sobre isso, né? E ver, tipo assim, aquele cara, por exemplo, ele não tem filho, ele está em um outro momento de vida, inclusive, né? Era pobre, ficou rico com um negócio, então tipo assim, você vê como tá movimentando, né? Tipo, aquela vida dele tá movendo ele para aquele lugar. Então, cara, o cara era pobre, ele ficou rico, ele não tem filhos, logo ele não tá nem aí para legado, ele quer fazer grana e viver a vida dele, e foi, entendeu? A outra, cara, não, veio de uma carreira corporativa, alcançou um alto cargo, depois saiu para criar o próprio negócio. Olha as histórias como movem, né? E aí ela saiu para criar o próprio negócio porque ela gostaria de ter uma coisa mais sustentável, e aí ela percebeu que o negócio dela é muito personalizado, e agora ela está pensando em formas de personalizar para crescer. Por quê? Ela pensa que quando ela morrer, ela quer dar algo sustentável para que a filha dela possa começar a construção num patamar acima do que ela começou antes. Cara, isso é irado para mim, entende? E aí, o que move essas duas pessoas? A visão de mundo, a visão de vida,
a visão de futuro, a visão de, cara, como se enxergam a vida, né? Eu quero que o meu filho comece de um lugar melhor do que eu. Acabou. Tem gente que fala, não, eu construí, eu vim do zero, e aí agora eu quero que o meu filho comece do zero também. Ah, vai cagar, cara. Eu não quero isso, não. Eu quero que ele comece do bom pro melhor, pro ótimo, pro excelente, entendeu? Mas mesmo nessa situação que, por exemplo, o pai não dê nada pro filho, naturalmente, o fato dele ter tido uma criação diferente faz com que as crenças daquela pessoa seja totalmente diferente, fazendo com que a possibilidade do filho ter um negócio, né, muito maior do que ele teve, ou de certa forma mais rápido, muito melhor, entendeu? De fato. Então, de fato. Independente do quanto se deixa, né, financeiramente, o ganho de conhecimento, né, educacional e as experiências, né? De crenças também, né? De merecimento, de visão, merecimento, é verdade. Tipo assim, se a gente for comparar a gente, né? Ah, cara, sei lá, primeira vez que eu fui pra Disney foi, sei lá, com 30 anos, 29 anos, não sei, né? A minha filha, com 2 anos, já foi pra Disney, né? Qual é o impacto que vai ter na vida dela, as experiências que ela está tendo durante a sua caminhada, entendeu? Sim. Então, uma base familiar sólida, né? Entendeu? Uma educação de qualidade que a gente traz, né? Um apoio familiar que sustente ela fazer o que ela quer, entendeu? No sentido de, poxa, eu consigo fazer com que ela vá numa natação, se ela quiser fazer um balé, se ela quiser, né, poder dar ali acesso e conhecimento e experiência, que na minha visão é a melhor coisa que tem, para que ela cresça com crenças fortalecedoras, entendeu? E merecedoras que, na minha visão, quando ela estiver lá na sua adolescência, na sua juventude, ela já vai iniciar, mesmo que seja do absoluto zero, muito maior, muito mais rápido, né, do que a mim. É verdade. Isso acaba sendo muito importante nesse processo. Total. Muito bom. Show de bola, cara. Vamos falar agora do próximo livro, né? É um livro que trouxe ali uma visão, né, e uma mudança de paradigma muito forte, que é o trabalho 4 horas por semana, né? Eita, muito bom. Ele tem, né, no seu título uma copy incrível, né? E de fato o autor ele consegue entregar dentro do livro uma estrutura que uma pessoa consiga de fato trabalhar 4 horas por semana, porém ele traz uma visão, né, muito mais ampla. Esse livro especificamente, quando eu li, eu tive mudou bastante coisa dentro da minha mentalidade, né? Eu consegui entender que, né, vamos falar um pouco dele aqui, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia e a transformação que esse livro teve para você, e depois a gente vai conversando. Legal. Cara, o trabalho 4 horas por semana, ele é um desses livros, né, que sofre preconceitos muitas vezes, né, quando a pessoa olha e trabalhar 4 horas por semana, não sei o quê. E quando a pessoa, né, que está querendo trabalhar 4 horas por semana lê, tem impacto, e depois ela passa a meio que trabalhar 16 horas por dia. É mais ou menos isso. Ele leva você a um novo ambiente, né? O livro Trabalho 4 horas por semana, especificamente, ele foi uma porta de acesso às possibilidades de um ambiente digital. Eu li ele em 2012. Eu lembro. Sabe por que eu lembro? Porque eu comecei a reler ele. Eu li e releio. Esses livros são livros que eu leio e releio, né? São poucos eles, né? Que eu não sou uma pessoa que relê muitos livros, né? Mas esses são alguns dos que eu li e reli. E eu lembro que na época da pós-graduação, em 2014, eu estava relendo ele. Então, foi um tempo assim que eu ia para pós, né? De madrugada e tal, eu levava o livro no ônibus. E aí eu ia ou voltava, né? Normalmente voltava lendo, porque eu ia muito cedinho, muito de madrugada, acabava dormindo.
Aí até ligava a luzinha assim, mas de repente eu vou dormir, assim, né? Apagava. Aí eu voltava lendo, que voltava de tarde, né? Então, assim, foi um livro que me marcou, cara, bastante, assim. Né? Principalmente, cara, quando ele fala sobre eliminação, né? O que você pode deixar de fazer. Isso, pô, é muito forte, cara, porque normalmente a gente pensa nas coisas que a gente vai fazer, né? E aí ele te convida a identificar coisas que você vai deixar de fazer. Isso é muito profundo, cara. Porque a tendência nossa é achar que o crescimento está naquilo que falta fazer. Então se eu aprender a fazer aquela outra coisa, se eu fizer desse jeito ou daquele jeito, eu vou ter mais resultado. E ele mostra que tem coisas que você vai deixar de fazer. Se você escolher deixar de fazer, você vai alcançar resultado. Se você escolher encontrar um outro caminho, você vai conseguir ter resultado. E assim... O que foi? Tá. Então, dentro dessa perspectiva, entendeu? Então, cara, isso para mim é uma questão interessante. Outra coisa também que me chamou muita atenção é o lance do digital te proporcionar trabalhar com câmbio favorável. Pô, cara, isso é muito forte, sabe? É muito legal poder ver e pensar sobre isso. E, por exemplo, a gente hoje em dia vende algumas coisas em dólar, né? Cara, isso é maravilhoso, entendeu? Por quê? Porque você tem um câmbio favorável. Então, cara, a gente tem parte hoje dos nossos investimentos pessoais em dólar. Por quê? Porque a gente está protegendo o nosso recurso com um câmbio favorável. Então, assim, ter essa perspectiva e se abrir para isso, cara, é muito interessante, sabe? É um jogo de quem está querendo jogar maior, entendeu? Eu lembro no livro ele falava ganhe em dólar, né? Viva em peso e pague seus colaboradores em rúpias, né? Que a galera da Índia, né? Que ele fazia isso, né? Ele morava na Argentina, ele vendia no mundo inteiro, né? Estados Unidos, em sua grande maioria, e ele tinha os freelancers, né? Pessoas da equipe que faziam assistente virtual, o trabalho para ele em rúpia, né? E aí ele falava que, cara, mesmo, né, de certa forma não tendo um valor, né, em dólar absurdo, mas o fato dele estar dentro de um câmbio que favorece muito, né, no caso na época o peso, fazia com que ele lá na Argentina tivesse uma vida. E aí ele fala desses novos ricos, né? Dessa visão dos novos ricos. Depois estourou na internet um monte de gente fazendo vídeo falando sobre isso, né? Os novos ricos. Quem são os novos ricos? São os caras que são adeptos a experiências, né? Eu me identifiquei bastante com isso também, né? Ter um negócio que sustente o seu estilo de vida, né? Então, influenciou, inclusive, parte do que a gente faz no Mentalidade de forma direta nessa perspectiva, né? Cara, o fato da gente ter buscado um ambiente agradável, né? Cara, nosso escritório é de frente pro canal, assim, um lugar top, né? Pô, dá prazer das pessoas que trabalham com a gente virem para cá, sabe? Dá prazer pra gente estar nesse ambiente, um ambiente leve, um ambiente, pô, divertido. Então, tudo isso, construir o teu negócio de modo que a sua vida ela seja prazeroso, sabe? Tem gente que até zoa a gente, fala que a gente não trabalha, que não sei o quê e tal, e brinca com isso, né? Só que a gente sabe que, no fundo, nessa brincadeira, tem aquele pinguinho do, poxa, eu queria viver essa vida, sabe? E não digo nem por inveja, não, mas muitas vezes por admiração mesmo, pô, cara, que curioso você conseguir fazer isso, né? Ter um negócio que possa girar em torno da sua vida e não o contrário, né? Não a vida girando em torno do negócio, né? Então, acho que esse livro ele trouxe essa base, esse pensamento, né? Que a gente acabou colocando em prática no nosso negócio. Legal, cara. Um outro aprendizado que eu tive no livro, isso me marcou bastante também na época, não sei se você lembra dessa parte, é um exercício que o Tim Ferriss faz
na perspectiva de se tudo der errado, né? Ele trazia uma perspectiva de você colocar dentro do papel, né? Cara, as suas necessidades básicas, né? Tipo assim, cara, ele botava assim, cara, bota aqui no papel as necessidades básicas que você tem, elimina o que não é importante, que você vai descobrir, de certa forma, o quanto você precisa, de fato, nesse caso, né, dentro de um cenário negativo, né, mas para você sobreviver. Né? E na época eu lembro que quando eu fiz aquilo, eu falei, caraca, né, se tudo der errado, eu estiver dentro desse cenário aqui, eu consigo reconstruir qualquer coisa. Né? E isso me dava, e esse exercício na época me trouxe o quê? O encorajamento de poder avançar, sabendo que se tudo desse errado, aquele estágio de sobrevivência, eu saberia que eu dava conta. Então eu não ficava com medo de avançar, né? Que infelizmente acontece. Não, mas e se der errado? E se isso acontecer? E se o projeto não for para frente, né? Então eu vejo muitas pessoas não dando o passo com medo de um possível problema, né? De um possível não faturamento, porém faz com que a pessoa não avance, né? Ela fica travada, ela não consegue avançar. Isso, para mim, na época, foi muito marcante. Né? Eu acredito que isso vale muito a pena. Né? E aí, pegando um pouco sobre a pergunta, né? Tipo assim, cara, por que esse cara precisa ler esse livro na tua visão? Né? Eu acho que para ele poder trabalhar 4 horas por semana. Entender o conceito. Ficar rico, fugir da rotina e viver onde quiser. É isso aí. Né? Que é a sub-headline dele lá. Fique rico, fuja da rotina, viva onde quiser. Né? Cara, você deve ler esse livro porque ele vai te ajudar a ser mais produtivo. Se pudesse definir assim, o que eu acho que esse livro traz de um grande ganho, ele traz uma chance de você ser mais produtivo, um método ali, que vai te ajudar a ser mais produtivo. Muito bom. Tá? Show de bola. Vamos lá, o próximo livro que a gente vai estar falando aqui é A Única Coisa. Né? Eu queria que você falasse um pouco, né, da ideia central do livro e um pouco sobre as transformações que esse livro trouxe para você. Legal. Esse livro ele tem uma frase, eu até peguei ela aqui para poder ler certinha, que é o seguinte, a frase que norteia ele é essa. O livro todo é norteado com base nessa frase. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Cara, essa frase, ela me norteou durante bastante tempo. Ainda hoje eu penso sobre ela. Então, assim, esse livro ele foi marcante, impactante, porque ele traz esse lugar de reflexão. Qual é a única coisa que, se eu fizer, eu vou tornar as outras mais fáceis ou desnecessárias? Uma reflexão forte, reflexão, né? Diante de, por exemplo... Porque normalmente a nossa necessidade é sempre de querer fazer mais, né? Vou fazer, Por exemplo, cara, eu vou pensar sobre o RR. Pensando no produto, cara. Cara, meu produto lá, o método de revolução da recorrência. Olhando para a revolução da recorrência, qual é a única coisa que eu devo fazer, que ao fazê-la, vou tornar as outras ou desnecessárias? Entendeu? Então, cara, mais fácil ou desnecessário? Mais fácil ou desnecessário? Quando eu tirei o desafio, toda semana tinha um desafio. Cara, as pessoas não conseguiam fazer. Ficavam chateadas por não fazer, não engajavam, depois não apareciam e tal. A gente tirou o desafio. Parou de fazer desafio toda semana. Caramba. Semana, desculpa, todo mês. Todo mês. Aí tiramos o desafio todo mês. Pô, tirar uma coisa trouxe ganho para a comunidade. Aí a gente tinha aula mensal. Aí acrescentamos a aula ao vivo semanal. Melhorou. Então, ou seja, uma a gente tirou, outra a gente acrescentou. E aí, as dores que tinham de, cara, pergunta disso o que, tal,
gente começou a incluir nas aulas semanais. E aí aquilo começou a resolver as pessoas. E aí os resultados começaram a fluir mais. Fluir mais, fluir mais. Oh, maneiro. Então, o tempo todo, vai pensar sobre o desdobramento do negócio. Cara, qual que é a única coisa que se eu fizer, tal. Por exemplo, a gente vai gravar hoje aqui, já temporalizando aqui, né? Hoje a gente está gravando um dia que vai ter aula de recorrência. Daqui a pouco a gente vai gravar. Aquela uma gravação dessa aula de agora vai gerar um monte de vídeo para nós, para o canal, por exemplo. Então, tipo, cara, aquela uma coisa que a gente vai fazer que vai multiplicar a produção de conteúdo nossa de modo que vai gerar muito valor para as pessoas que acompanham e ouvem a gente. Então, a gente vai gerar valor para as pessoas que estão da nossa comunidade, que estão junto. A gente, em cima daquilo que gerou valor para eles, a gente vai ainda produzir conteúdo que vai gerar valor para mais gente. Olha que doido. Então, a multiplicação. Então, assim, o livro, a única coisa, ele traz a gente para esse lugar de maior foco, maior gasto de energia direcionado para um espaço de melhora mesmo, de performance, sabe? Então, esse livro é um livro bem legal, assim. Ele não é um livro longo, é um livro curto, inclusive, bem direto ali. Ele fala sobre a questão do não existe sucesso no equilíbrio. Esse livro traz isso, esse lance do não existe sucesso no equilíbrio e tal. Eu falo bastante sobre isso. Esse conceito está lá nesse livro. E ele fala do foco e tal, enfim. E vai mostrando vários aspectos relacionados a isso e como que o foco ele pode trazer resultados incríveis, né? Aquilo que a gente foca expande, né? Então, cara, como a gente pode expandir a partir desse lugar de dar foco nas ações, tarefas e tudo mais. Então, bem legal. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom entender. Eu acho que se a gente olhar a dinâmica dos 3 livros, né? Eu percebo aí uma base muito sólida para as pessoas que querem empreender, né? Então, você tem um livro que trata uma perspectiva, né, de você com você mesmo, né, cara, sobre o meu propósito, sobre o que eu tô aqui. Acho que ter uma clareza sobre isso faz com que você passe os desafios muito mais fortalecidos, né, porque o desafio ele tá para ir para todo mundo, né. Eu costumo falar, né, não se sinta privilegiado achando que só você passa por desafio, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala, não, mas você não tem problema, né? Você não tem nada. Eu falo, cara, não se sinta privilegiado. Eu também sofro exatamente com os problemas que você sofre. Mas, né, de certa forma, o fato de eu entender o porquê eu estou aqui, entender o que eu faço, entender a transformação que eu gero, faz com que eu me fortaleça nisso e passe os desafios, né, e consiga romper os desafios sem, e de certa forma, sofrer tanto, né, porque eu tenho isso como algo forte dentro de mim, né? A gente tem um trabalho 4 horas por semana que traz uma perspectiva mais estratégica, né, de marketing, de produtividade, de visão e conceito, né? Eu lembro que eu li ele em 2013, né, Hotmart no início, né, mercado digital praticamente no iniciozinho também, e o conceito que ele trouxe fez com que a gente expandisse a mente ao ponto de pessoas hoje ainda não entender ou não ainda ter esse entendimento desse conceito, né? Conceito digital, o conceito, né, do que ele traz como novos ricos, o conceito de você ter um negócio que te dá esse sustento, né, na perspectiva do seu estilo de vida, né? Então, ele traz isso de forma bem prática, isso foi bem legal, né? E a única coisa trazendo para a gente a importância do foco, né? A importância de você conseguir fazer algo de forma específica, que gere bastante resultado, né? E eu queria que você trouxesse, tá, para a gente estar finalizando, né, se você tem alguma indicação de algum outro livro que trouxe uma transformação para você, né? Que, cara, poxa, tem esse livro aqui que não pode faltar. Esse livro aqui, ele é um livro chave para as pessoas que querem empreender, né? Que eu queria que você compartilhasse ele e pudesse dar aí uma pitadinha sobre o porquê que a pessoa precisa ler aquele livro. Tá. Além da Bíblia, eu tenho outro livro. A Bíblia é sagrada, né? A Bíblia é sagrada. Além da Bíblia, tem outro livro.
que é O Mensageiro Milionário. O livro do Brandon Burchard. Cara, esse livro, para mim, ele é fundamental para a galera poder ver. A gente tem um episódio, inclusive, do podcast inteiro sobre ele. A gente fez um episódio só sobre ele, falando de desdobramentos. E eu também fiz recentemente uma série de lives. Tem uma série de vídeos no canal, um pouco mais antiga também. Vou deixar tudo linkado no episódio aí. Né? Deixa tudo linkado aí no episódio. A série de lives, inclusive com os links do Instagram que eu deixei lá. Pode botar os links permanentes do Instagram pra galera assistir. Foram 5 lives sobre o livro. Quem tiver interesse, cara, vai ter material aí para ficar ouvindo e aprendendo um tempo aí, tá? Eu acredito que esse livro ele é primordial assim, para quem está querendo entrar no digital, porque ele traz esse conceito dos infoprodutos de uma forma muito firme, assim, mostrando detalhes, mostra um plano. Me inspirou, inclusive, a montar o plano que a gente monta para os nossos clientes hoje. Ele me inspirou a isso, né? Óbvio que não é o mesmo plano que a gente monta para as pessoas lá. O Brandon ele faz de um jeito que é um pouco mais complexo até de executar, né? O plano que ele monta lá. Ele fala de um monte de produto e tal, não sei o quê. Até a título de mostrar exemplos, né, de produtos também. Mas quando você vai aplicar aquilo ali, você vai acabar tendo um pouco de dificuldade. Então, já até bota essa ressalva aí na hora de você ver o plano que ele apresenta lá. A gente desenvolveu um plano com os nossos consultores que ele vai de uma forma mais focada com a pessoa, olhando para um produto específico e expandindo depois em novos produtos no futuro. Então, basicamente, essa é uma diferença que faz muita diferença no processo, tá? Mas eu vejo que o Brandon mostra e ensina ali como algo fundamental para quem quer mergulhar nesse ambiente dos produtos digitais, né? Do ser um mensageiro milionário, né? Ter uma mensagem, a pessoa que vê que ela tem uma mensagem e ela quer levar isso para o mundo e ao levar ela para o mundo, você é bem remunerado por isso. Então, encaixa muito assim com quem, inclusive a nossa persona, a gente chama ela, né, de um mensageiro milionário, né? O nosso cliente ideal, né, é aquela pessoa que deseja ser um mensageiro milionário, ou seja, alguém que detém um conhecimento e quer transformar isso num negócio que faça com que ele possa sustentar o estilo de vida dele. Então, se a gente pudesse conceituar o que a nossa persona, o nosso cliente ideal deseja, está relacionado muito a isso. Por isso que esse livro, inclusive, encaixa muito para pessoas que têm esse interesse e que acabam estando mais perto de nós. Muito bom, cara. Muito bom. Então é isso, né? 4 livros muito importantes, né, que fizeram aí, de certa forma, que são a base, né, dentro do que a gente construiu, a gente entende como conteúdos fundamentais e conteúdos que vão te fortalecer nos momentos, né, de desafios que virão, e fica tranquilo que vai vir. E não se sinta privilegiado ou privilegiada, tá? É isso aí. O que essa pessoa precisa fazer agora? Tirar um print da tela. Isso aí. Ou tirar uma foto, né? E marcar a gente. @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR. Legal. Isso aí, com hashtag livros. Dica de leitura. Dica de leitura. Então tá bom. Então já sabe o que você tem que fazer. Tira um print se você tiver no celular, tira a foto se tiver no PC. Marca a gente, @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR, que com a hashtag Dica de Leitura, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? E se você quiser mandar um depoimento para nós... Opa, o que essa pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que mandar uma mensagem, cara, tem um telefone. WhatsApp? A gente tem um telefone agora, um WhatsApp, cara. Uau! Tem um WhatsApp exclusivo do podcast. Legal. Aqui, que é o 22 9736 0671, né? 99736 0671. Anota aí, né? Se você estiver vendo, vai estar aparecendo no vídeo. Na descrição do episódio tem também. E esse telefone é só para você mandar áudio para nós, tá bom? Então você manda áudio para nós. Se você ligar, ninguém vai te atender. A gente só recebe esses áudios, tá bom? Então a gente vai receber os seus áudios falando, cara, quem é você, de onde você é e o que o podcast da Mentalidade Empreendedora trouxe de valor para você, né? E aí em até 1 minuto, manda pra gente
que a gente quer te ouvir e possivelmente, inclusive, até exibir você aqui num dos nossos próximos episódios, tá bom? Muito bom, muito bom. Se você estiver assistindo, né, esse podcast pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu joinha. Se você estiver escutando aí pelo Spotify ou qualquer outro agregador, também não se esqueça de se inscrever para você não estar perdendo nenhum próximo episódio, tá bom? Então é isso aí, grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!